Livro de Miramês, Maria de Nazaré, escrito pelo médium João Nunes Maia. Capítulo 5. Renasce Sofia. Mais um espírito angelical abre os olhos no mundo terreno, sem que haja opressão para o seu ingresso na carne. Veio por convite e pela força do amor à humanidade e, acima de tudo, pelo prazer indizível de servir de canal para a chegada do pastor inconfundível de todos os povos, que decidiu vir pessoalmente encontrar-se com o seu rebanho e conduzi-lo pelos caminhos nos quais há paz e não falta o amor. A descida do Messias se fez em muitos séculos e antes dele vieram milhares de operários do bem, despertando ideias e aprimorando conceitos, inspirando os homens para os princípios da fraternidade. Reencarnaram antes dele na Assíria e no Egito, na China e na Índia, na Mesopotâmia e em Jerusalém, na Grécia e em Roma, grandes almas com a finalidade de limpar as veredas e ainda mais, uma corte de profetas a desfraldar a bandeira da justiça para que o amor pudesse ser fecundado nos corações. Eis o grandioso trabalho para a chegada de espírito da estirpe de Jesus. Nos planos estabelecidos para a chegada do Mestre, tudo tinha que mudar e tudo mudou na feição de uma melhora sensível e elevada. Antes de grande entendimento, desceram para impulsionar o progresso, articulando movimentos de solidariedade e doando a própria vida quando necessário, a fim de solidificar a fé, dando início à noção dos direitos de cada criatura no seio de todas as nações. Se o Cristo não viesse à Terra, ela ainda estaria envolvida nos primórdios da civilização. Vamos dar graças aos céus por essa bênção de Deus, a presença de Jesus entre nós, por misericórdia e por amor. Sofia, alma que se dispôs a compartilhar da tarefa de iluminar as criaturas, também pela presença física, foi joia sem jaça do berço ao túmulo, que não agrediu a pessoa alguma, não humilhou os companheiros, não perdeu tempo com reclamações, não violentou o direito dos outros, não saiu do caminho da ordem, nada pediu para si e nunca disse não quando o coração queria ajudar. Era uma estrela na terra que brilhava sem exigências. As notícias de que a lavoura e a pecuária se multiplicavam em Nazaré como por encanto, que as pessoas viviam alegres e os trabalhos executados se mostravam com maior rendimento, ocorreu por toda a região. Os sacerdotes já desconfiavam do milagre e alguns deles tinham certeza do porquê daqueles fenômenos da natureza. O primeiro a compartilhar dessa alegria foi o rabino Azedã Moá, felicíssimo por ter recebido a revelação e já ter conhecido o lar e o casal onde estava o princípio da grande luz. Nazaré estava vivendo em festa espiritual. Falanges de espíritos iluminados circulavam pela pequena aldeia,
limpando o ambiente onde nasceria Sofia, numerosos grupos de entidades espirituais de outras cidades da Palestina estavam chegando com aquela alegria e entusiasmo que a esperança abre no coração. O protetor espiritual de Jope, conhecedor dos próximos acontecimentos em Nazaré, organizou uma caravana de fraternidade onde se encontravam, por bênção de Deus, representantes de todos os reinos da natureza, como se fosse um todo em favor de um espírito em quem o amor se salientava na força imponente dos sentimentos. Visivelmente alegres, se manifestavam naquele ponto de luz em Nazaré para a descida do Salvador. Se o mal está organizado na terra, como repetimos e ouvimos falar sempre, é bom que creiamos que a força do bem se transforma em amor e se propaga igualmente como relâmpago por toda a civilização do planeta, bem como nos corações dos homens, para que a luz se acenda em todas as direções. Espíritos de alta categoria que trabalhavam nos confins da terra, logo que se conscientizaram do fato, vieram ou mandaram representantes com colaboração fluídica em ajuda a milhares e milhares de outros já apostos para garantia ao anjo que estava descendo para vestir a roupagem da carne. Ressoavam nos espaços cânticos de louvor ao grande Espírito que tudo fez por amor aos homens. A harmonia que se respirava na atmosfera de Nazaré levava qualquer um a pressentir o enxerto de luz nas moléculas de ar. Bandos de pássaros procuravam a cidade escolhida, cantando e circulando pelo ambiente sagrado, onde o céu se avizinhava do próprio chão. Havia uma modificação mental na própria comunidade que sentia o perfume transportado pelo ar e profetizava que isso acontecia pelas mãos dos Espíritos de Deus. A fonte da Virgem já começara a produzir efeitos incomuns. Quantos homens, mulheres e crianças curaram suas mazelas bebendo e banhando-se naquelas águas? A notícia se alastrou por toda a Palestina, atingindo até outras esferas governamentais, onde se encontrava o poder mágico de tantas transformações. A natureza corresponde ao amor, quando o coração que o oferta está na plenitude do bem. Ana já se encontrava no leito e ao seu lado duas senhoras dedicavam-se às tarefas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Uma, a parteira obediente e prestativa para qualquer eventualidade, a outra, a ledora que conhecia o pergaminho sagrado, recitava com a mansuetude dos anjos os escritos dos profetas antigos e contemporâneos. O ambiente se mostrava sereno. Eli tomou todas as providências necessárias que a casa requeria, sem se esquecer de entrar no quarto de vez em quando para manifestar seu apoio àquela que partilhava do seu coração. 3 seres de alta iluminação vigiavam a singela residência, contraste dos contrastes, para olhos humanos que esperavam a família do Rei do mundo em berço de ouro, enfeitado de pedrarias, onde as cores matizariam o ambiente de orgulho e vaidade. Os espíritos encarregados de dar assistência à cidade predispunham todas as criaturas no sentido de se certificarem da chegada da luz naquele ambiente de Deus,
Tinham eles o poder de bordar toda a natureza com pensamentos de amor e com filigranas de luz. O espírito Gabriel adentrou o quarto onde estava Sofia e disse com meiguice aos outros companheiros: o nascimento de Sofia será o preâmbulo da vinda do Messias. E acrescentou com naturalidade: glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. O ambiente da singela residência recendia um perfume suave que embriagava até os próprios espíritos superiores. Tudo o que se tocasse era paz, tudo o que se via era alegria, tudo era vida e amor, irradiando-se permanentemente. Gabriel, ladeado pelos dois companheiros da mesma estirpe, dobrou os joelhos ao chão, no centro do quarto, abriu o leque mental como sendo antenas vivas para o infinito e falou exteriorizando todos os seus sentimentos no embalo do coração. Deus de bondade, Deus de luz, Deus de amor. A natureza, pela vossa bondade, abre os braços para todos nós, na ternura peculiar, a sua função divina, mesmo entre os homens. Como agradecer tudo o que recebemos, como sentir tudo o que nos cerca, como aprender essa lição na sublimação da sua própria estrutura. Quanto mais se vive, mais se cresce para a vida. Quanto mais se ama, mais o amor floresce em nós e por nós. Não existe mente humana ou espiritual que tenha a capacidade de tudo compreender. São segredos escondidos em vosso coração que pulsam na eternidade para nos dar vida e nos alimentar com o amor. Tudo se ajusta na pauta dos atributos da natureza, alcançando o imensurável. Tudo se faz sem que as nossas mãos trabalhem. Tudo vem de vós. Somos eternos, dependentes do vosso amor. Estamos cercando esta grande alma que nascerá como uma flor e que os céus farão crescer. Estamos sentindo o seu perfume, através do qual passaremos a entender com mais sensibilidade o verdadeiro amor. Sentimos, Deus de amor, a vossa presença, alcançando o ritmo do nosso viver e orientando todos os nossos passos. Dos olhos espirituais daqueles seres angelicais vertiam lágrimas de emoção como gotas de luz a iluminar o ambiente. O conceito de que as almas redimidas não choram é enganoso quando a emoção atinge as culminâncias da bondade, do amor e da caridade. Continuou Gabriel. Cortando o céu de Nazaré, vislumbramos o caminho que deverá ser percorrido na vinda daquele que é para todos nós a afeição da própria vida, que trará para a humanidade o roteiro que a orientará no seu retorno da terra para o vosso reino, que é a verdade e o amor. Deus de ternura e de amor, agradecemos a vós por tudo, por todas as criaturas da terra. Que Sofia, em vosso nome, abra os olhos na carne, como espírito consciente de seus deveres,
diante da própria vida. Que o trabalho espiritual, de agora em diante, nunca perca seu ritmo na extensão grandiosa do bem, que possa fazer em favor de todos os seres da terra e do espaço, na fusão divina do saber e do amor. Glória à luz nos esplendores da criação. Glória à vida crescendo na terra. Os três espíritos se encontravam apostos no quarto e estavam como se fossem sóis, capazes de reduzir a própria luz. Ana estava quase inconsciente por penetrarem pelos seus sentidos recursos de grande importância. A parteira, feliz por respirar na mesma atmosfera dos amigos siderais, ia e vinha apressada, buscando e levando apetrechos para o trabalho sagrado da delivrance. Eli, sentindo nascer no seu íntimo uma alegria que as palavras não traduzem, cantava com o coração aleluias ao Senhor. Ana deu um suspiro profundo, transfigurada, e a parteira aparou com grande habilidade uma criança que chorava e já mostrava seu porte de rara beleza. Eli sentiu uma emoção sobremaneira divina e lhe faltaram forças nas pernas para ver a sua própria filha na feição que já era esperada. Recordou-se do sonho que tiveram ele e sua mulher, das promessas, e lembrou-se fortemente do rabino Azedamoá, que estivera com eles na fonte da Virgem, quando conversaram longamente sobre o fenômeno de Nazaré e a criança que estava para vir. Lembrou-se de todas as profecias que se referiam à vinda do Messias, da glória que aquela filha poderia lhes dar no percurso da vida. Antes de ir ao seu quarto e encher os olhos de lágrimas de alegria, diante da visão mais esperada de sua vida, Eli ouviu alguém bater na porta da casa e, com a delicadeza que lhe era peculiar, a abriu, deparando com a figura sensibilizada do rabino de Jerusalém, sorridente e fraterno, cumprimentando-o pelo grande evento, por já ter escutado o primeiro cântico de sua filha ao nascer. Abraçaram-se os dois, chorando, um por ser pai material e o outro por sentir em sua missão a paternidade espiritual daquele anjo de Deus. O visitante perguntou, emocionado: "Já viste a tua filha?" Ainda emocionado pelo ambiente e pela expectativa, Eli respondeu trêmulo: "Não, Senhor, ainda não tive a felicidade de olhar para o anjo cujo esplendor me ofusca, mas aproveitarei a oportunidade para entrarmos juntos, depois das devidas abluções, do refazimento da viagem e de asserenados nossos corações." Juntos sorriram e choraram novamente. Ana acordou do pequeno êxtase, buscou os olhos apressados a criança e a encontrou respirando normalmente e em pleno sono, que se diria sono de felicidade. Contemplou sua filha sem palavras, quis gritar por seu marido para que este visse o céu em forma de criança ao seu lado, mas a sua palavra sumira.
A parteira foi a mais felizarda da terra, pois pôs os olhos pela primeira vez em Sofia, que dormia como se for uma pequena cruz de carne, sonhando talvez com a sua grande missão de abrir o caminho que deveria nortear todas as mulheres do mundo. Os espíritos ali presentes, apostos por amor ao empenho daquela grande alma, entoavam um hino ao Senhor dos mundos, pela gratidão de verem e sentirem as belezas imortais se fazerem presentes em um simples quinhão de terra da Palestina. Eis que entre os três apareceu uma luz diferente das demais, cujo brilho era de um encanto sem par. As cores indescritíveis, acompanhada de um aroma que embriagava de felicidade. Ela deslizava entre as quatro paredes, como que beijando o ambiente com uma suavidade de até o sábio e o santo desconhecem. A luz viva, depois do passeio em todo o ambiente respeitoso, pairou sobre a criança recém-nascida, tocou sua fronte com a maior das ternuras que se pode conhecer, e Sofia, mesmo em um corpo que ainda não obedecia plenamente às suas reações espirituais, sorriu demoradamente. Os três espíritos iluminados, embevecidos pela melodia celestial que cantavam, ao depararem com a luz divina, como sendo a divina presença, ajoelharam-se humildemente, pois não era do seu conhecimento que esse fato tão importante na vida da criança ocorreria. Não choraram, porém, ficaram em estado de emoção espiritual durante aquela manifestação sobremodo divina. Nisso, os dois homens que já se encontravam refeitos das emoções deram sinal na porta, de modo que a parteira pudesse entender que eles pretendiam entrar e se alegrar com as bênçãos do Senhor naquele lar cheio de felicidade. A porta se abriu silenciosamente, mostrando mãe e filha estendidas no leito. Eli e o rabino entraram e se aproximaram, cada um de um lado, curvando-se diante daqueles dois seres. Somente o coração poderia falar e entender naquela hora. O rabino, mais controlado na sensibilidade, entoou imediatamente um hino de louvor aos céus, de gratidão a Deus, aos patriarcas e aos profetas, cantando como um pássaro livre nos espaços infinitos. Eli não pôde acompanhar, somente curvou-se e tornou a chorar, em uma alegria e emoção cuja origem dificilmente a ciência dos homens poderá descobrir. Azedan Moá, finalizando o cântico, olhou para a criança e, como se fosse com a voz de um gigante, falou sem embaraço. Graças a Deus! A Palestina recebe hoje como filha um anjo de Deus. E neste momento em que o Senhor está presente, eu reúno todas as minhas forças para defender e ajudar a esta que acaba de aparecer entre nós, no sentido de que ela possa cumprir o dever que assumiu ante a consciência divina e a sua própria natureza. Que Deus a abençoe hoje e na eternidade infinita. Amém.
tomando o nome de Maria, que mais tarde passaria a ser conhecida como Maria de Nazaré, e reencarnando para a mais sublime das missões, aquela flor espiritual iniciava uma caminhada na Terra que mudaria os rumos da humanidade. Os ceareiros entravam e saíam no quarto em reverência ao cumprimento da profecia. Do lado de fora estava a pequena multidão para abraçar o casal feliz. Crianças brincavam e velhos contavam casos. Mulheres trocavam ideias umas com as outras sobre qual presente lhe ofereceriam. Por detrás do véu da carne, no mundo invisível, reuniam-se espíritos com maior entusiasmo para visitar e festejar aquela que acabara de nascer no mundo. A notícia correra por toda a cidade. Eli, naquele dia, não teve coragem de tocar na criança. Somente olhou, deixando o coração manifestar o que podia nas vibrações do puro amor. O rabino cerrou o seio, recolheu os seus sentimentos mais puros em respeito àquela criança, despediu-se e partiu para Jerusalém, sentindo na alma que a magnitude de Deus supera o seu entendimento, assistindo as criaturas por meios que elas ainda desconhecem. Uma semana de festas e alegrias, de visitas trazendo flores e presentes sem conta, e Maria, linda como a flor mais bonita de Nazaré, crescia em tamanho e em beleza nos braços dos pais, sentindo o calor de quantos tinham a ventura de carregá-la. Os ceareiros manifestaram grande alegria no internamento de Maria nos liames da carne. Contudo, sentiram igualmente uma ausência constrangedora por lhes faltar agora um anjo nos seus trabalhos, que representava o próprio amor, por sentir profundamente no coração essa virtude divina por excelência. A caravana do bem e do entendimento reuniu-se para traçar novos planos na sequência dos seus trabalhos, objetivando ampliar seus conceitos de educação e disciplina para interferir ao menos possível na vida de quem quer que fosse, deixando cada criatura com seu próprio mundo, apenas lhe expondo condições por meios inumeráveis que a natureza mostra, limpando todos os meios intuitivos que as almas pudessem conceber e tirar suas próprias deduções, onde a atuação individual obedeceria aos sentimentos e à vontade. A ação do mal tem certos limites e a própria natureza nos dá meios para interrompê-los. Quem se serve da oração como instrumento divino de orientação, quando a sinceridade amolda os sentimentos, não erra no amparo aos que ainda desconhecem a verdade, os valores do amor e da caridade. Os ceareiros partiram para Jerusalém. Ali estava sendo o ambiente de maior ataque das trevas organizadas, em que se percebia, através dos enunciados dos profetas e pela própria mudança de vibrações espirituais, que algo acontecia. As ideias maléficas que eles instilavam em determinadas pessoas, principalmente nos judeus, não estavam sendo assimiladas como era pretendido. As trevas temiam acontecimentos inesperados. Era necessário agir com mais empenho.
Os seareiros aproximaram-se do rabino Azedam-Moá e fizeram dele um instrumento de ordem nas pregações dos textos sagrados, em que Moisés liderava como um dos maiores profetas, a quem coube a missão de receber do mundo espiritual os 10 mandamentos, cuja força dominava todos os instintos inferiores, abrindo escolas onde poderiam educar os impulsos humanos para alcançar a ressonância divina no coração. O rabino entendeu que tinha de fazer alguma coisa a mais em favor dos judeus e que o instrumento para essa realização era a sua palavra. A sinagoga era o ponto alto de todas as reuniões dos sacerdotes. Os rabinos ali estudavam os textos sagrados com grande atenção, sem perda de um tio das anotações dos profetas. Todos os sábados o templo era visitado pelos judeus e por vezes o pátio recebia mais gente do que a própria sinagoga. As grandes portas eram abertas para que a voz do sacerdote pudesse ressoar em todos os rumos como sendo a vontade de Deus. E em um desses dias santificados, no qual a palavra do rabino Azedam-Moá fora escolhida, ele aproveitou para que o seu coração pudesse falar a quem tivesse ouvidos para ouvir. Antes deu asas às suas emoções, orando com fervor, pedindo a Deus que lhe desse a inspiração digna do momento, para dizer somente a verdade sobre aquela que tinha nascido como instrumento divino para o Messias anunciado pelos profetas. Em ambiente de profunda humildade, dirigiu sua rogativa à suprema majestade do universo. Deus de todos os exércitos, Deus de todos os profetas, Deus de todas as nações do mundo, Deus de Israel, ouvi a súplica do vosso servo em busca da fidelidade em todos os dias da vida. Deus de Abraão, de Jacó e de Isaque, Deus de nosso grande Moisés, permiti que a nossa voz chegue ao vosso trono de luz e que possamos, por misericórdia, ter uma resposta pelos meios que achardes mais convenientes, nos mostrando os caminhos que deveremos tomar como mais corretos. Senhor, bem sabeis as grandes responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros, e ainda mais pelos processos do Verbo, faculdade grandiosa que nos destes por bênção do entendimento. Abençoai novamente a nossa fala, para que possamos nos expressar com maior proveito a esse povo que escolhestes para nos ouvir. Nada somos diante de vós, mas somos ligados ao vosso amor. Senhor, nós vos pedimos para usar a nossa boca naquilo que deveremos falar, para usar os nossos olhos no momento em que vemos e devemos enxergar todos, para usar as nossas mãos para abençoar a todos que possam nos ouvir. Sabemos que não estamos neste posto sem motivos, e é nessa compreensão que vos pedimos ajuda, ensinando-nos a dizer a verdade
sobre o tema que escolhemos e que todos devem saber, sobre a luz que já começou a chegar aos arredores desta cidade, que escolhestes para refletir a vossa luz para o mundo inteiro. Todos os profetas que nos enviastes já nos disseram que a sabedoria provém de vós e disso somos conscientes. Se for da vossa vontade que algo dessa sabedoria passe por nosso intermédio, alcançando todos os que possam nos ouvir, porque essa é a maior esperança para todas as nações, há de receber na terra o Filho do céu. Que o seu berço seja na Palestina, que seu amor atinja todas as criaturas da terra. Fazei, Senhor, de mim, um dos vossos servos mais humildes, instrumento para acender a luz da esperança nos corações que sofrem. Que a vossa paz seja a nossa paz. Que a vossa alegria seja a nossa alegria. Amém. O rabino abriu os olhos onde estavam represadas muitas lágrimas que caíram como se uma comporta tivesse rompido e o coração antes oprimido por certas dúvidas sentiu-se livre. Sua consciência serenou-se de uma maneira imperturbável. O mestre dos escritos sagrados ajustou o manto nos ombros e saiu a passos largos, como um sorriso permanente no coração. Entrou no salão onde se encontravam centenas de judeus acomodados, esperando a sua fala, e o silêncio se fez, por reverência àquela personalidade tão respeitada e amada pelas famílias de Jerusalém. O rabino Azedan Moá tomou a sua posição de leitura e comentário das Escrituras, lendo no livro de Josué as seguintes assertivas. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Pendurou o rolo de pergaminho ao lado da tribuna sagrada e começou a dizer: Filhos de Deus, filhos de Israel, filhos do meu coração, o próprio Josué, que vivera com o grande Moisés, estimula nossa crença nos escritos sagrados, dizendo-nos que tudo aquilo que for anunciado pelos profetas da nossa terra, reconhecidos por Deus, se cumpriu. Nunca disseram mentiras, todos anunciavam a verdade. E é nos baseando nessa verdade que vamos conversar hoje, no sentido de que os nossos corações se alegrem mais e a nossa esperança alimente a nossa fé. Já foi anunciada por muitos profetas a vinda do Messias, aquele que vai dominar o mundo inteiro, porque começará a dominar os corações dos homens. Ele trará consigo a água divina para limpar a sujidade humana. O ser humano carrega no coração as maiores infâmias em forma de blasfêmias.
A boca fala do que o coração está repleto, e é nisto que notamos como a criatura se encontra por dentro. O pecado inutiliza a predisposição para o bem e para a verdade, falta com respeito à divindade e com o cumprimento das suas magnânimas leis. Sofremos porque trilhamos por caminhos errados. Todos os que se encontram dentro deste templo vieram em busca de alguma coisa que lhes possa dar esperança para o futuro. Não nos dá segurança a ideia de termos somente uma vida tão curta e sem os devidos acertos. E aqueles que ainda não puderam conhecer a verdade como conhecemos, qual o seu destino? Se o nosso Deus é todo bondade e todo amor, Ele não esquecerá os que desconhecem as suas leis de justiça e de paz. E é nesta conversa de entendimento que vou usar a oportunidade para falar-vos coisas melhores, referentes à esperança maior em futuro breve, onde o justo não precisará temer e onde o santo estará sempre desfrutando da sua própria glória. Hoje estou em estado de grande alegria pela convicção que tenho daquilo que vos comunicarei. Era grande a expectativa naquele ambiente para conhecer o que seria revelado pelo rabino. O intervalo que ele usara para tomar um fôlego serviu para deixar a massa doutrinária fermentar na mente dos judeus. Sussurravam uns com os outros, querendo saber de que se tratava. Ele notava a ansiedade do rebanho em conhecer o que seria anunciado, mas não demonstrou perceber o rebuliço das ideias. Passados alguns instantes, retomou a palavra com ênfase. Filhos de Deus, estamos sentindo a aproximação do Cordeiro de Deus, anunciado pelos profetas da verdade e os meios pelos quais ele deve chegar à terra. É do conhecimento de todos que ele deve nascer em Belém de Judá. Ali, o Rei do mundo vai abrir os olhos e comandar a todos nós pelos caminhos da verdade e do amor. Desejo anunciar para todos o que devemos fazer para recebê-lo em nossa casa. O mesmo que fazemos quando recebemos a visita de pessoas que nos são caras, providenciando o melhor para lhes servir, arrumando a casa, preparando os melhores comestíveis e lhes ofertando o vinho bom. A esse que aí vem nos visitar e doar o que ninguém até hoje nos pôde ofertar, devemos retribuir com o melhor que tivermos, preparando-nos para tal evento com alegria e amor, porque Ele é amor. O nosso preparo deve ser melhor que todos os outros. Arrumar os nossos sentimentos e cuidar da nossa casa interior, limpando a nossa mente,
para que a nossa cabeça nos favoreça com pensamentos dignos da presença do Rei. E, para tanto, não basta somente recitarmos os profetas, mas procurarmos viver bem com os nossos filhos, com as nossas mulheres e com os nossos parentes, respeitando os direitos dos nossos vizinhos e amando todas as criaturas que porventura encontrarmos em nossos caminhos. É hora de colocarmos em prática os mandamentos recebidos pelo grande profeta hebreu no Monte Sinai, dádiva para os homens e para a paz de todas as consciências. Reforcemos a vigilância em torno de nós, para que o inimigo não nos pegue desprevenidos e nos faça pecar ao clarão do dia. Se alguém bater em nossa porta com fome, com sede ou nu, atendamo-lo nas suas necessidades primeiras. Quem está para chegar é o Príncipe da Paz, e ele não pode nos encontrar dormindo e esquecidos dos deveres para conosco e para com o nosso próximo. Cuidemos dos nossos animais, que nos ajudam tanto a viver, por vezes sacrificando a própria vida para que vivamos. Tornou a fazer uma pausa. Olhou com serenidade para todos os presentes, ansiosos por conhecer o complemento da sua mensagem. Abençoou com o coração todo aquele rebanho e prosseguiu com ponderação. Sei que até agora tudo o que falei não encerra novidade para os que têm o hábito de ler as Escrituras e assistir às leituras do pergaminho sagrado nesta casa de Deus. No entanto, ainda não falei o que pretendo para a paz e a esperança dos nossos corações. Para maior segurança, é sempre bom que leiamos o que foi dito por um dos maiores profetas de Israel, Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Até aqui nada de novo. Todavia, em nome daquele que há de vir e em nome de Deus, do nosso Deus de Israel, anuncio que esta Virgem, que será instrumento da luz, já se encontra no nosso meio, na cidade de Nazaré, com todos os requisitos para ser no futuro a mãe do Messias prometido. Houve um suspense em todo o salão. Alguns pretenderam levantar-se e ir correndo para Nazaré à procura daquela criança de Deus, ou pelo menos vê-la de perto e conhecer um anjo vestido de carne como eles. O rabino, notando o alvoroço, fez sinal com a mão para que todos ficassem em seus lugares e, voltando a reinar o silêncio, ele prosseguiu. Homens de Israel, mulheres e crianças da nossa terra, fomos agraciados pela luz.
Não precisamos nos inquietar por aquilo que já é nosso e que vai viver no nosso meio, ensinando-nos o caminho de Deus. A criança nasceu na aldeia de Nazaré e eu já a vi. Na verdade, é um prêmio para todos nós. O Senhor ouviu as nossas preces e nos enviou o socorro. Ela será o caminho por onde deverá chegar o Salvador do mundo. Vamos estudar mais as Escrituras de Deus e certamente aprenderemos mais sobre Ele, aquele que vai ser o mestre de todos os mestres da terra, em sabedoria e em amor. A criança é bafejada pelos anjos do Senhor e ela deve ser protegida por todos nós, principalmente pelos rabinos deste templo, para que nada venha a acontecer em contrário à sua grande missão de ser a mãe daquele que vem nos salvar. Uma virgem vai dar à luz o Filho de Deus, e esta virgem já se encontra entre nós. Torno a repetir e vos convido a nos curvarmos diante da vontade do Senhor. Oremos juntos pela graça que recebemos dos céus. E todos cantaram em louvor da bondade da suprema justiça em favor dos homens.